Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 18, 21 ao 35. Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga-me o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir deste homem, o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos também no Antigo Testamento algumas situações em que os autores sagrados exaltam a misericórdia de Deus. No livro de Daniel, Azarias, quando foi condenado a morrer na fornalha, na sua oração ele diz assim: Não nos cubras de confusão, mas age conosco segundo a tua bondade e segundo a abundância da tua misericórdia. Livra-nos segundo as tuas maravilhas e dá glória ao teu nome, ó Senhor. O salmista também suplica ao Senhor em várias ocasiões que o Senhor tenha a sua misericórdia e a sua ternura que são eternas presentes. Então, Jesus, com essa parábola, para responder à pergunta de Pedro sobre o perdão, Jesus vem, de certa forma, eu acho que desmascarar a nossa ignorância e as nossas atitudes. Por quê? É uma tendência que nós temos de dar mais peso aos erros, às falhas, às fragilidades do nosso semelhante, do nosso irmão, da nossa irmã, do que das nossas fragilidades, dos nossos erros, das nossas faltas. Então Jesus coloca isso muito presente. Veja essa parábola que ele conta. Aquele que devia 10.000 talentos de ouro, esses 10.000 talentos é uma dívida impagável. Mesmo que o servo ali diante do Senhor peça, dá-me um prazo, eu te pagarei, o Senhor sabe que ele não tem condições de pagar. O Senhor tem plena consciência, né? Deus sabe que nós não temos condições de pagar sobre as nossas faltas, sobre as nossas dívidas. E ali está escancarado isso. É só pegar 10.000 talentos e fazer aí a conversão como se fosse dinheiro, né? E nós vamos verificar que é uma dívida impagável. Para quem trabalhava, para quem tinha uma renda diária, como era na época, isso simplesmente não seria possível de pagar. Então esse senhor tem consciência. E aí, quando esse servo que foi perdoado, porque se humilhou, porque deve ter chorado diante do seu senhor, veja, tinha mandado vendê-lo, ele com sua família, era assim que acontecia, de uma forma legal na época. Você tinha uma dívida, não conseguia pagar, você tinha que se tornar escravo, você perdia a sua liberdade, toda a sua liberdade durante a sua vida, e juntamente muitas vezes com sua família. Então ele, para não se tornar escravo, para não chegar nessa situação, ele se humilha, pede compaixão do seu senhor o perdoa. Aí ele encontra um companheiro que devia 100 denários. 100 denários daria 3 meses de serviço. O companheiro pede para ele um prazo e ele simplesmente não dá. Então vejam a disparidade. Aí entra então a questão, aquilo que a gente sempre fala quando medita no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu sempre digo, esse é o parâmetro da misericórdia de Deus para nós. Deus não vai usar somente a misericórdia dele.
mas ele vai usar a misericórdia dele na medida em que nós também proporcionamos a ele um parâmetro, uma medida. Então, se nós temos essa coragem, né, de perdoar, de compreender o nosso semelhante, de compreender a fragilidade de todos, porque nós também somos frágeis, da mesma forma, Deus usará da sua misericórdia para cada um de nós. Então, que nós possamos ter essa força, essa coragem, que o Espírito Santo nos ajude para compreender, para nos colocar no lugar do outro, perdoar o nosso irmão, aquele que cometeu uma falta contra nós ou contra qualquer situação, para que sejamos também perdoados por Deus. Sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso para conosco. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.